mas já resolvidos. Espero que agora a gente consiga. Isso. Boa noite, tudo bem com vocês? Me perdoem aí pelo atraso. Isso, agora vai, gente. O celular tava ligado na internet de outro modem lá dentro. E aí não tava pegando aqui. Então, vou dar um minutinho para vocês irem entrando. Se você puder compartilhar a live, você que tá pelo Facebook, compartilhando lá no seu perfil, mandando pelo direct, chamando as amigas, você aqui também do Instagram, enquanto eu também compartilho a minha aqui, porque eu estou pela página, né? E eu tenho o perfil do Instagram também, do Facebook. E aí pode ser que alguém esteja de lá tentando assistir. Acho que agora vai dar certo. Muito bem. Vamos lá? Sem mais delongas, sem mais demora. Essa é uma live que não pretende ser muito longa, muito extensa, mas a proposta aqui é fazer o lançamento do nosso desafio 30 dias sem gritar. Eu fiz um levantamento informal, né? Fiz uma enquete aqui no meu perfil do Instagram. E no Culto MQV também eu perguntei e fiquei muito impressionada com a quantidade de mulheres que confessou, né, se reconheceu como uma mulher que grita. E algumas não gritam, mas reconhecem que falam de maneira áspera, falam de maneira ríspida, rude, às vezes usando de ironia ou usando de sarcasmo, e que percebem que essa não é uma forma correta de falar, que gostariam de falar diferente, né? Gostariam de ter uma fala mais equilibrada, mais doce, mais amorosa e não conseguem. Muitas, inclusive, já tentaram inúmeras vezes e não conseguiram. E isso mas é muita mulher mesmo. Quando eu avisei que ia fazer o desafio, o meu direct encheu de comemorações, assim. Meu marido ficou tão empolgado que ele vai fazer comigo para me dar força, que ele disse que agora a casa vai resolver, vai parar essa confusão. Teve gente dizendo que eu vou fazer, minha mãe também, porque ela vai parar de gritar comigo e eu vou parar de gritar com ela e com a minha irmã. Tem casa que o pessoal grita até com cachorro, de tanto que é o costume de gritar. E parece que isso tá muito enraizado nas pessoas, né? As pessoas que gritam, geralmente elas dizem que é assim mesmo, que é de família, que na casa dos pais sempre foi assim, e começam a reproduzir um padrão sem prestar atenção na raiz daquele grito e daquela agressividade e daquela ira. É perigoso isso. E a gente sabe que não é certo porque gera uma certa angústia e um mal-estar, né? As pessoas ficam incomodadas, não à toa tantas estão dispostas a participar do desafio. E por que surgiu a ideia do desafio? Porque durante um tempo eu também me vi gritando. Tem quem olha e fala assim, não acredito, né, Ivna, você não tem cara de quem gritava, você é a rainha da paciência, né, trabalhou com criança e tal, mas esse é o problema do grito. Geralmente, 90% das pessoas, eu poderia chutar aqui, que gritam, não gritam em todos os contextos, não gritam com todas as pessoas. Quando nós gritamos para algumas pessoas e gritamos em determinadas situações. A gente sabe se comportar, por assim dizer.
A gente não sai gritando igual doido no meio da rua, a gente não grita com o patrão, a gente não grita com uma autoridade, né? A gente tem uns lugarzinhos em que isso é meio que permitido, por assim dizer. E era o meu caso, né? Sempre muito tranquila, muito calma em público, mas com os meus filhos eu gritava. Por quê? Porque eu achava que era a única forma de manter eles no eixo. Eu achava que era a única forma de colocar regra na minha casa. E durante 1 ano e meio, 2 anos, eu me vi gritando desse jeito a ponto deles me olharem com medo, né? Do pequenininho olhar pra mim e dizer assim: mãe, a senhora tá igual o Hulk vermelho. Por que a senhora fala nesse tom com a gente? Por que a senhora tá brava desse jeito? E aquilo me doía, me incomodava, e eu tentava mudar e não conseguia, eu tentava melhorar e não conseguia. E era muito frustrante, essa impotência, você reconhecer algo como ruim, perceber que precisa mudar e não conseguir mudar, né? Tenta, fracassa, tenta, fracassa, tenta, fracassa. E isso se seguiu durante esse 1 ano e meio inteiro, inclusive no começo da pandemia eu tava nessa luta e não dava certo. E quando que começou a fluir? Quando eu fui para a palavra de Deus, porque eu tinha entendido que sozinho eu não ia conseguir. Então, o que eu vou mostrar para você aqui nesse desafio é fruto daquilo que Deus tratou comigo em primeiro lugar, né? Das palavras que Ele me trouxe, dos trechos bíblicos sobre os quais eu meditei e dediquei tempo ali. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos limpa, nós somos limpos pela palavra. Então, foi essa palavra que me limpou, que é a que eu tô trazendo aqui para você. Por isso que eu tenho tanta convicção de que vai dar certo, de que dessa vez você vai conseguir parar de gritar, parar de falar de maneira ríspida, parar de esbravejar. Por quê? Porque eu não tô te dando uma fórmula emocional, de treinamento de hábito. Lógico que acaba tendo elementos disso. A gente não vai trabalhar apenas com o seu esforço, mas a gente vai trabalhar com a palavra de Deus. E Deus é o grande interessado em que você seja liberta, seja transformada. Essa obra, inclusive, é dele. Ele é que realiza essa boa obra em nós. Ele disse, olha, você vem do jeito que você tá e eu vou te transformar. Então, a certeza de que vai dar certo é porque a gente tá indo pelo caminho em que as coisas funcionam, que é o caminho da palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sei que tem homens que vão participar, fique tranquilo. Eu vou falar na maior parte do tempo para o público feminino, que é o público majoritário dos perfis aqui, mas você tá incluído, você homem que tá aí assistindo, que vai fazer o desafio, você tá incluído, porque os versículos, eles dizem respeito a pessoas, eles não dizem respeito a mulheres. Tem um único versículo em todo o desafio que fala especificamente das mulheres, mas eu tomei o cuidado de colocar ali também um que fala especificamente para os homens, para ninguém sair aí se sentindo excluído da questão. Então a gente vai nesse desafio entender por que a gente grita, por que a gente fala da maneira como fala. Esse é o primeiro passo, para você saber mais ou menos o que te espera, né, nos próximos dias. Uma reflexão sobre por que a gente grita, qual é a raiz disso, de onde isso vem, porque se eu não conseguir arrancar esse mal pela raiz, ele vai acabar brotando em algum outro momento. Então a gente vai se debruçar sobre isso, né, o que está embasando o nosso comportamento. Nós vamos entender por que a gente consegue falar de maneira branda, suave, tranquila, com pessoas com quem a gente não tem tanta intimidade, por que a gente é tão sincero e tão exigente com aqueles a quem nós amamos, né, com quem nós convivemos, que isso é uma coisa muito séria. A gente vai trabalhar também essa questão de que não dá para dar desculpa. É a coisa mais comum que nós temos aqui. Por que eu grito? Porque meu marido é do contra. Eu grito porque as minhas crianças são desobedientes. Eu grito
por causa de fulano, por causa de ciclano, e a gente começa a colocar no outro a responsabilidade pelo nosso pecado. E enquanto eu atribuo ao outro a culpa pelas minhas atitudes, eu não sou capaz de mudar as minhas atitudes, porque afinal de contas a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu só tô gritando porque o outro faz assim. E como eu não vou mudar o outro, é uma coisa que a gente vai começar entendendo, que você não muda a outra pessoa, você só muda a si mesma. Então, como eu não vou mudar o outro, eu nem tento, eu nem me esforço, porque assim, né, meus filhos são esses mesmos, eles são arteiros, eles são sapecas, então eu tenho que falar gritando mesmo, e aí eu sigo vivendo igual uma louca, gritando e esbravejando pela casa. Porque eu casei com um homem desse jeito, meu marido é mole, ele só obedece se eu gritar, ele só me atende se eu gritar. Desculpa. Então a culpa é dele, por isso que eu grito. Se ele fosse mais pra frente, mais decidido, eu não gritava. E a gente sempre começa a colocar no outro a responsabilidade pelo nosso pecado. E o que nós vamos ver nesse desafio, já adiantando para você, é que o grito, a forma ríspida de falar, a forma agressiva, carregada de ira, carregada de dissensão, de facção, isso é pecado. E o pecado, ele tem um caminho para o cristão. Quando eu reconheço na minha vida algo que é pecado, eu tenho uma opção. Eu confesso o pecado e eu deixo o pecado. Eu não posso ficar flertando com o pecado, eu não posso ficar alimentando o pecado, eu não posso ficar justificando o meu pecado, dizendo assim, Deus, mas é porque você sabe, né? É só uma pecadinha, eu faço assim por causa do marido que o Senhor me deu, eu faço assim por causa dos filhos que o Senhor me deu, eu faço assim porque minha mãe é uma implicante, então eu tenho que gritar com ela mesmo. Eu não posso justificar, tentar dar justificativas para o pecado, eu preciso reconhecer que eu pequei e abandonar esse pecado. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente tem 2 exemplos clássicos ali de Saul, quando pecou, Deus mandou ele destruir as ovelhas e tudo que fosse conquistado numa determinada ocasião. Ele não destrói, ele poupa o melhor das ovelhas e o melhor do despojo. E o profeta vai até ele e fala, olha, Deus mandou você fazer uma coisa que você não fez. E aí Saul começa a dar justificativa. Ele fala, não, é porque eu achei melhor poupar, eu ouvi os soldados, eu vou oferecer em sacrifício. Ele não reconhece que pecou. E a Bíblia diz que ele é rejeitado por Deus por causa disso. Ao passo que Davi, quando é confrontado pelo profeta Natan, pelo pecado dele, né? Ele tinha cometido adultério, assassinato, ele imediatamente reconhece, ele se arrepende. E junto com o arrependimento vem a restauração. Então a gente precisa entender essa diferença, né? Vamos começar deixando bem claro. Esse tipo de comportamento, gritaria, briga, confusão, palavras agressivas, palavras ríspidas, isso é pecado. Não é costume, não é traço de personalidade, não é jeito de falar, é pecado. E pecado tem consequência séria, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então eu preciso parar de justificar, parar de botar a culpa nos outros, entender que o problema está em mim e que eu posso sair dessa situação quando eu decido obedecer a palavra de Deus. Eu posso confessar o pecado e deixar esse negócio. E é para isso que o desafio vai acontecer, para te ajudar a deixar. Te ajudar a confessar, eu só posso nessa parte aqui, até esse ponto, te mostrar biblicamente que o negócio é errado. Agora você é que vai se convencer e vai diante do seu Deus e vai orar e vai confessar os pecados e vai receber a purificação e a restauração por eles. O que eu vou te ajudar é caminhar depois da confissão. É caminhar com o coração limpo, com o coração puro. E essa parte é uma parte difícil, porque muitas vezes a gente vai diante de Deus, a gente confessa, mas continua fazendo errado. Por quê? Porque não sabe outra forma de agir, porque não sabe outro jeito.
Então é esse outro jeito que eu vou te ensinar. Então, o primeiro passo é esse, é parar de dar desculpa, parar de atribuir às outras pessoas a responsabilidade e começar a assumir um compromisso de mudar de comportamento. E a gente vai fazer isso não na força do nosso braço, no nosso esforço, porque não vai funcionar. No seu próprio esforço não vai funcionar. Mas também não vai espiritualizar demais a coisa para você começar a achar que basta ter fé para mudar, porque não vai funcionar também. São duas coisas juntas, né? Para quem esteve no culto MQV do dia 21, no culto das 7 da manhã, 7h30, eu falei sobre isso. Quando Deus fala com Josué, ele diz assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo. Então são duas coisas que Josué precisava. Ele precisava de um bom ânimo, ele precisava de coragem, ele precisava de acreditar naquilo que Deus estava falando com ele, então ele precisava de fé, mas ele precisava também de esforço. Então são as duas coisas que você vai precisar nesse desafio. Fé de que Deus é contigo, de que Ele tem interesse na sua vitória, de que Ele vai te ajudar em tudo que você precisar, mas também de uma dose de esforço para acompanhar as reflexões diárias, para fazer os desafios, para colocar em prática aquilo que você vai aprender. Aí, então, sim, você vai ver a diferença na sua vida e você vai passar não apenas 30 dias sem gritar, mas eu ouso dizer que você vai parar de gritar em definitivo. Quando terminarem os 30 dias, você vai emplacar mais 30 e mais 30 e mais 30 e não vai gritar nunca mais. Não vai ser preciso. Então essa é uma abertura, né? Tô te trazendo um panorama do que a gente vai fazer. Algumas informações práticas, né? Por onde eu vou acompanhar esse desafio? O desafio vai acontecer por meio de vídeos bem curtos, mas são muito curtos mesmo, entre 2 e 4 minutos no máximo. Os que são mais longos são 4 minutos, mas ali entre 2 e 3 minutos. Então são vídeos bem curtos para não ter aquela questão assim, não tenho tempo, né? 2 minutos tem, você consegue. Quando você coa o café lá, você assiste o vídeo. Então serão vídeos bem curtos, cada vídeo com uma referência bíblica. Como eu disse no começo, é a palavra de Deus que vai nos limpar, é a palavra de Deus que vai nos dar fé, nos fortalecer para seguir nesse desafio. Então é um texto bíblico, 1 ou 2 versículos ali no máximo, uma reflexão sobre aquele versículo aplicada à nossa realidade, ao nosso desafio, e alguns desafios. Não é desafio todo dia, mas em 30 dias do desafio total, você vai ter 15 tarefas, né? 15 desafios, 15 coisas para colocar em prática, que são de fato aquelas que vão te ajudar a mudar o comportamento, a virar essa chavinha aí, sair daquela posição da mulher que grita, que esbraveja, rixosa, para aquela mulher pacífica, doce, com espírito manso e tranquilo, como a palavra de Deus espera que você seja. Então, os videozinhos bem curtinhos, eles vão estar disponíveis pelo YouTube. Por que pelo YouTube, Ivna? Porque é a melhor plataforma que eu tenho para criar uma playlist, para deixar esses vídeos lá. É uma plataforma que todo mundo acessa, sem necessariamente ter que ter uma conta num perfil de rede social. Isso facilita a divulgação do trabalho, isso possibilita que mais pessoas tenham acesso, diferente do Facebook e do Instagram, que acaba que é só quem tem mesmo conta nesses perfis que acompanha. Mas eu vou colocar os links pelos stories do Instagram e vou compartilhar pelo Facebook. O problema é que o Facebook, o feed vai subindo e aquelas coisas vão ficando perdidas. Então, realmente a melhor plataforma para acompanhar é pelo YouTube. Os stories, eu vou lançar também aqui no Instagram e no Facebook os stories com os versículos printados. Por quê? Para facilitar de você encontrar ali, de repente você quer fazer um print de tela, você quer copiar aquele versículo para colocar diante dos seus olhos ali durante o dia, então facilita bastante. Esses vídeos serão durante 30 dias, nosso período de aplicação inicial desse primeiro desafio é de 1º a 30 de maio, mas
eu vou tomar o cuidado de publicar os vídeos sempre na véspera, à noite. Por quê? Porque eu tô num fuso horário diferente da maior parte do Brasil, né? Eu tô no Amazonas, então a gente tá 1 hora atrás do horário oficial de Brasília. Porque tem pessoas que acordam muito cedo e já gostam de fazer aquela reflexão assim que acordam, né? Meditar na palavra. E aí, para não correr o risco de, no momento em que você tem disponível para fazer essa busca, o vídeo ainda não tá publicado, eu vou colocar ele na véspera. Então, o desafio começa domingo, 1º de maio, mas sábado, 30 de abril, já vai ter o vídeo de introdução e o vídeo do dia 1, por volta de 8, 9 horas, horário do Amazonas, 9, 10 horas, horário de Brasília. Isso já vai estar disponível lá no meu perfil, na minha página do YouTube, Ivna Salviano. Só tem eu lá de Ivna Salviano, não é difícil encontrar. Então, você vai acompanhar pelo YouTube e os stories aqui pelo Instagram e pelo Facebook também você pode acompanhar. O que precisa para fazer, além de assistir os vídeos? É bom que você tenha um calendário. De preferência, um calendário impresso. Por quê? Porque você vai precisar marcar. São 30 dias sem gritar. Mas são 30 dias seguidos. E aí tem a pegadinha aqui que eu deixei para contar agora. Se eu começo lá, primeiro dia não gritei, marquei. Segundo dia não gritei, marquei. No terceiro dia eu gritei, eu zero. Por quê? Porque eu gritei e eu preciso ficar 30 dias sem gritar. Então, pode ser que você não conclua o desafio no dia 30 de maio. Só se você não gritar dia nenhum, ou não esbravejar, ou não brigar e falar daquela maneira horrorosa que você sabe que não deve falar. Mas as chances são bem pequenas, assim. Dizendo aqui de alguém que teve a experiência, é bem difícil a pessoa conseguir logo de primeira. Porque primeiro a gente vai fundamentar o caminho, vai te dar um subsídio de fé para você poder caminhar. Então é bem possível que você caia nos primeiros dias, que você solte alguns gritos aí. Então todas as vezes que você gritar, o seu contador zera e você começa de novo. E isso vai acontecer quantas vezes forem necessárias até que você engrene nos 30 dias seguidos sem gritar. Tem gente que nessa hora já botou a mão na cabeça e já falou: misericórdia, eu não consigo passar 2 dias sem gritar. E uma mulher quer que eu passe 30 dias sem gritar, 30 dias seguidos. Então vamos lá, então eu vou te dar mais um agravante para essa situação. E agravante é a palavra. Tem grito e tem grito. Tem aquele grito que você já considera normal, que é um grito só, mas tem aquele grito que vem acompanhado de um monte de coisa horrorosa. Sabe quando parece que abre uma tampa de esgoto e aí você solta aquele monte de coisa e faz a outra pessoa se sentir um lixo? Então, esse grito, além de zerar o contador, ele vai te deixar 2 dias negativado. Por quê? Porque ele é o pior de todos. Ele não é só um momento de grito, ele é a pior forma de dar vazão ao pecado do seu coração, que é jogando ele diretamente contra outra pessoa. Geralmente essas pessoas são os filhos, é o marido, né? É o pai, é a mãe, é alguém que deveria receber honra da sua parte, ou de alguma coisa relacionada aos filhos que deveria receber amor e afeto. Então aquele descontrole absoluto que você abre a boca e fala e humilha e diminui e acaba com a estima da pessoa, aquilo além de zerar o contador vai deixar você 2 dias negativada. Por quê? Porque você não pode fazer isso nunca mais, tá? Não faça isso. Deus te levantou como instrumento de bênção na sua família. Você é uma abençoadora e não uma amaldiçoadora, tá? O diabo não pode te usar para isso aí de jeito nenhum.
Então a gente vai colocar esse tipo de comportamento como agravante. E se você fizer, você zera e volta 2 dias negativos. Você vai lá pro dia -2. Você vai ter que passar 2 dias sem gritar para começar de novo no zero. E vamos fazer uma diferença, né? Ivna, mas não pode gritar de jeito nenhum? Pode. Tem situação em que você, inclusive, deve gritar. É necessário que você grite. Qual é a situação? Quando alguém estiver em perigo. Especialmente se você tem filhos pequenos, né? A criança solta da sua mão, sai correndo, vai atravessar a rua e está vindo um carro. Você não vai dizer, meu amor, por favor, pare, o carro tá vindo. Não, né, minha gente? Mano do céu, tu vai dar um berro. No carro! Por quê? Porque é um grito de aviso, porque você precisa que aquela criança pare naquele momento. E o grito vai fazer com que ela pare. Então, em situações de perigo, em situações de risco, né? A criança pegou algo perigoso, ela tá subindo em algum lugar que ela vai machucar, ela tá, sei lá, sufocando o irmão em alguma brincadeira, grite. Mas você vai gritar para a pessoa e não com a pessoa. É diferente, tá? Você vai gritar, é um grito de alerta, é um grito de aviso. É um grito que cumpre o seu papel chamando a atenção do outro. O outro leva um susto, ele para e ele te olha. Pronto, aí você já chega lá e não continua gritando, tá certo? Porque as mães também têm esse costume, né? O menino passa um susto na mãe. Aí depois que tá tudo bem, ela... não pode fazer isso! Esse grito aí já não pode, esse zero contador. Mas aquele inicial, aquele de alerta, ele é necessário dentro dessas circunstâncias. Mas a pastora tá perguntando aqui, pode gritar, menino abençoado? Não pode, esse grito não é de verdade. Porque você não tá querendo dizer que ele é abençoado, né? Quando você grita assim, você tá sendo irônica. Então esse não pode não. É o grito realmente para chamar atenção, para evitar um acidente, chamar a atenção no sentido não de corrigir, mas chamar a atenção da pessoa para algo perigoso. Esse grito pode, os outros não. E nem aquelas palavras, aquelas espetadas, né? Um monte de gente me falou isso, Ivna, eu não grito, mas eu sou áspera no jeito de falar. Eu falo brigando, eu falo com uma carga emocional ruim. E as pessoas sentem isso. E isso aí entra na mesma categoria do grito, tá? Então, gritar, a Zananik tá dizendo, precisei gritar, levantar a voz para chamar a atenção de uma turma de alunos indisciplinados. Não, não é no grito que a gente chama a atenção. Você sobe na cadeira, que você vai chamar a atenção deles da mesma forma. Mas gritar com eles não vai funcionar. Não vai dar certo, não é assim que funciona. Então, estabelecida aqui a diferença, né, dos tipos de grito, das situações em que eles são permitidos. Vocês vão, basicamente, ouvir a reflexão a respeito do videozinho. Se for viável para você, faz um print. Tem gente que funciona muito bem escrevendo, então escreva aquele versículo, cole ele em algum lugar que você vai ver durante o dia, ore sobre aquilo, porque como nós dissemos, você não vai fazer nada sozinha, a gente vai no poder de Deus e na capacidade que Ele nos dá, e coloque em prática o desafio daquele dia. Alguns desafios são repetidos, por quê? Porque vai precisar de mais de um dia para você conseguir fazer, e vai marcando no seu calendário, né? Dia 1, dia 2, zerou, começa de novo. 1, 2, 3. Sugiro que você não jogue fora esse calendário, ainda que a gente vire o mês de maio, você ainda esteja tentando os 30. Guarda lá, porque você vai ver quantas vezes foram necessárias para que você conseguisse de verdade abandonar esse pecado de uma vez por todas. Não tem muito mistério, a gente vai aprender fazendo. Uma coisa que tem a galera ansiosa, né, que já quer começar logo, que pode começar a fazer, porque é uma coisa que a gente vai fazer durante o desafio na segunda semana, mas se você quiser começar a fazer, já vai te ajudar bastante,
é pegar um papel e começar a anotar. Quando você grita, você vai anotar o dia que você gritou, né? O horário em que você gritou, com quem você gritou e o que você estava fazendo e o que você deveria estar fazendo. Por quê? Porque esse mapeamento vai te ajudar a perceber que você tem gatilhos de ira. O que é gatilho de ira, Ivna? Na semana 2 eu vou falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, se eu estou atrasada, eu tendo a me irritar mais. Por quê? Porque eu preciso que as coisas aconteçam, eu preciso sair de casa em determinado horário, eu preciso que as crianças terminem em determinada atividade. Então, estar atrasada diminui a minha paciência. E eu fico mais suscetível a pecar. Eu não grito mais, mas aí o grito vem aqui na minha goela. Eu preciso engolir ele de novo. O atraso é um gatilho de ira para mim. Sono é um gatilho de ira. Então, todas as vezes que eu estou com muito sono e muito cansada, e com um bebê pequeno, eu vivo com sono e vivo cansada, eu também fico mais irritadiça e eu preciso me observar mais. Como eu já passei da fase de gritar, eu fico na fase de controle, né? Então é como se fosse um radar. Esses gatilhos já estão mapeados aqui na minha cabeça. Então, final do dia, eu já tenho que ligar o meu alerta. Por quê? Porque não são as crianças que estão mais agitadas, sou eu que estou mais cansada. Então, o meu limiar de paciência está menor. Eu preciso respirar mais fundo, eu preciso me concentrar. Hoje eu tava organizando aqui pra live, ligando luz, testando e os meninos me fazendo 10 perguntas ao mesmo tempo e eu querendo prestar atenção nas coisas. A minha vontade foi de dar um berro, mas aí o que eu percebi? Não, eu que estou ansiosa para que eles durmam e para que eu possa resolver aqui as minhas questões e a minha paciência tá pequena. Então, o gatilho ele serve para eu identificar quando é que eu tô entrando na zona de perigo. Quando eu tô com sono, quando eu tô atrasada, quando eu quero fazer uma coisa e eu não posso fazer naquele momento porque eu tenho uma criança demandando a minha atenção, aquilo me deixa mais irritada, então é perigoso, eu posso querer gritar. Não é por culpa da criança, é porque de verdade eu não queria estar dando atenção para ela naquele momento, eu queria estar fazendo outra coisa. Celular geralmente é um dos grandes causadores desse tipo de situação. Então, se você quiser, você pode já começar amanhã, pega esse papelzinho de rascunho, o que for, e você vai ter alguns dias à frente para começar a anotar, né? Olha, gritei tal hora com fulaninho porque eu tava tentando fazer almoço, eu tava atrasada, eu gritei com meu marido por causa disso, eu gritei com os meus pais. Vai mapeando pra gente ver se observa um padrão aí na sua ira e na sua forma agressiva de se comportar. Bem, dos tópicos que eu tinha levantado é isso. Eu vou abrir aqui rapidinho agora, se alguém tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta para eu responder. Essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Eu vou subir para lá, já como parte da playlist do nosso desafio 30 dias sem gritar. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer aqui? Eu vou dando uma olhada aqui. Se tiver, eu respondo rapidinho. Se não tiver, a gente já encerra o vídeo e vamos que vamos. Eu quero fazer uma oração antes. Vamos fazer assim, então? Eu vou fazer a oração e depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente já faz a pergunta aqui, porque eu já libero quem não tem dúvida e quem quer só esperar o desafio. Pode ser? Vamos orar, então? Feche seus olhos aí do seu lado. Senhor Deus, amado Pai, o Senhor é bom. Oh, meu Deus, e nós queremos aprender com o Senhor. A palavra diz que Jesus falou que ele era manso e humilde e que nós precisávamos aprender com ele essa maneira de ser. Deus, nós queremos ser mansas, queremos ser humildes,
queremos ser dóceis, queremos ter um espírito tranquilo, meu Deus, queremos ter uma fala agradável, nós queremos que as nossas palavras transmitam graça àqueles que as ouvem. Nós queremos discipular os nossos filhos com amor pela nossa palavra, queremos honrar os nossos maridos, os nossos cônjuges, né, as esposas aqui, honrando os maridos honrando as esposas, queremos honrar os nossos pais, as pessoas com quem nós convivemos, principalmente para que elas vejam o Senhor em nós. Mas sozinhas, Senhor, nós não conseguiremos fazer, porque a Bíblia diz que a obra da carne produz carne. E nós somos carne, Deus, nós somos pecadoras. A nossa natureza tende para o pecado. E sem o Senhor a gente não vai conseguir. Nem 30 dias, nem 10 dias, nem dia nenhum. E é por isso que nós te convidamos. Oh Deus Santo, vem com teu Espírito Santo e nos ajuda. Nos capacita a essa boa obra, como o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor nos capacitaria a toda boa obra. Sem ti nada podemos fazer, meu Deus, mas em ti nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Fortaleça cada uma dessas mulheres, desses homens que colocou no coração essa disposição para viver esse desafio, para aprender do Senhor, para abandonar pecados, meu Deus, e para ser restaurado, e para testificar do teu poder e do teu amor através dessa transformação. No nome santo de Jesus nós oramos, meu Deus. Eu creio que o Senhor fará grandes obras aqui no nosso meio. Eu creio que seu nome vai ser engrandecido, meu Pai, glorificado, e o Senhor será conhecido como um Deus de transformação através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Quem tem dúvida? Tô só subindo aqui para ver. Tem uma aqui. Tem uma pergunta. As palavras feias que eu falo para minha filha e depois me arrependo, será que Deus me perdoa? Tenho muito medo disso afetar ela de alguma forma. Querida, tenha medo mesmo, porque afeta. Não é ter medo de será que vai afetar, não afeta. As palavras que nós dizemos para os nossos filhos afetam a forma como eles se enxergam, afetam a forma como eles nos enxergam e, pior de tudo, afetam a forma como eles enxergam a Deus. Então, tenha sim medo da forma como você fala com a sua filha. E sim, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa. Mas as consequências do pecado, elas não são apagadas com o perdão. As palavras ferem. Então, a gente precisa de verdade parar de gritar e parar de machucar as pessoas com as nossas palavras. Porque Deus vai nos perdoar quando nós nos arrependermos, mas Ele não vai trazer uma amnésia para os nossos parentes, para os nossos filhos. Isso não existe. Aquelas palavras vão machucar. É isso aqui, gente, esse exemplo é tão antigo, né? Tá aqui uma folha de papel, aí você faz assim com ela. Ah, desculpa, amassei o papel. Ah, tá bom, tá desculpado. Eu não fiz por querer, mas eu vou esticar ele aqui, tá? Aí você vai lá e estica. Pronto. Tá aqui, ó. Já estiquei. Resolvi o problema. Resolveu o problema? Não, não resolveu. Por quê? Porque não é mais uma folha lisa. É uma folha que foi amassada. Você consegue perceber a analogia? Então, se a gente fica gritando, magoando, falando o que vem na cabeça, sem nenhum controle, sem nenhum filtro, sem nenhum cuidado, a gente tá causando marcas nas pessoas que estão ao nosso redor, especialmente nas crianças. E a marca fica, tá? Então, isso é seríssimo isso. É muito sério e é por isso que a gente tá aqui para ajudar para você não fazer mais. Não é pra você ir dormir chorando, não, tá? Por quê? Porque você corrigindo o problema, você vai começar, onde superabundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Você vai começar a preencher essas crianças com a graça de Deus.
Então essas cicatrizes, essas marcas, elas vão sendo saradas pelas palavras corretas que você precisa começar a dizer, tá? E aí você vai vendo a transformação do seu relacionamento com seus filhos também. E nós não seremos boas mães por sermos mães perfeitas, tá? Nós seremos boas mães na medida em que os nossos filhos virem em nós a nossa dedicação em obedecer ao nosso Deus, né? O nosso compromisso em confessarmos os pecados, em nos erguermos. E eles verão que nós precisamos de um Salvador também, né? E todo mundo precisa de um Salvador porque todo mundo pecou. Então, seu filho, em algum momento, ele vai enxergar em você uma pecadora. E ele vai perceber, nossa, até a minha mãe peca, até a minha mãe precisa de um Salvador, eu também preciso. Faz parte do processo, não precisa ficar também desorientada, não. Eu preciso ser curada do pecado da carne, todas nós. Ah, meu filho tem 5 anos, ele só me obedece quando eu grito. Não, ele tá acostumado a só obedecer quando você grita. Mas existem outras formas dele te obedecer, né? Então, assim, a gente pode, com 5 anos, você manda fazer, pega na mãozinha e vai fazer junto com ele. E ele vai perceber que não tem como não fazer, que não tem como não obedecer, sem que você tenha que gritar. Porque você tá acostumado a gritar e ele tá acostumado a obedecer quando você grita. Mas dá pra ensinar a criança a obedecer sem precisar dar uns gritos com ela. O que mais? Tô subindo aqui pra ver. Meu filho não fica comigo, fica com a minha irmã e ela grita. Chama ela para fazer o desafio. Provérbios 29:11. O tolo diz logo o que pensa, mas o sábio guarda até o fim. A Rajane disse assim, ó, teve uma frase que eu vi que dizia, trate seu filho tão bem que quando uma pessoa o tratar mal, ele não vai achar isso normal. Isso ficou no meu coração, mas não achei o caminho mais. Vamos achar junto. O que mais? Tem dúvidas, gente? Se tiverem dúvidas, pergunte que a gente já encerra. Já vai dar 1 hora de live, 50 minutos. Mas é isso. Olha, uma coisa vai puxando a outra, né? Acaba que em algum momento aqui no desafio a gente vai ter que falar sobre isso, sobre educação dos filhos, sobre estabelecer uma rotina saudável dentro de casa. Às vezes a gente fica achando que as crianças estão muito desobedientes, mas a casa não está ordenada, a casa é muito bagunçada fisicamente, ou não tem um ritmo certo, as crianças nunca sabem o que vai acontecer depois. Então, quando a gente consegue criar certos hábitos e estabelecer uma rotina dentro do dia das crianças pequenas, fica muito mais fácil delas obedecerem, porque elas começam a entender que há uma sequência, né? Falando aqui bem rapidinho, se ela sabe que todos os dias, depois de jantar, ela vai tomar banho, escovar os dentes, ouvir uma história e dormir, você não vai ter que ficar repetindo isso. Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Por quê? Porque ele já sabe que enquanto faz a refeição, você diz, olha, terminando a refeição, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar banho. Então, já cria meio que um caminho automático para a obediência. Isso facilita demais. É muito mais fácil do que ficar correndo atrás de menino o dia inteiro para que eles façam as coisas. Minha filha tem 18 anos, conhece a palavra de Deus, porém quer amizades do mundo. Isso me aborrece e me faz gritar com ela. Como agir sem gritar com ela? Minha irmã, ela tem 18 anos. Se o grito não resolve com um menino de 8, o que dirá com o de 18? Você não tem esse poder sobre ela. Ela tem 18 anos. Ela, infelizmente, pode escolher o caminho mal. Pode no sentido, não de que deva, mas assim, não tem como você impedir no grito.
Imagina, é uma ingenuidade muito grande você achar que gritando vai conseguir conter a sua filha. Não vai não, o caminho é outro. Aí com 18 anos o caminho é o joelho. É o joelho e é muita conversa e é exatamente o contrário do que você está fazendo, né? É criando um ambiente de diálogo, de abertura, em que ela vai ter vontade de estar com você. Agora, se você grita com ela o tempo todo, aí que ela vai querer ir pro mundo mesmo. É muito sério. O pessoal do Facebook hoje tá mais caladinho. Galera do Instagram que tá mais perguntadeira. Eu tô sem movimentar o Facebook há muito tempo. Talvez por isso também a interação por lá esteja menor. Nossa, eu não tô conseguindo subir o feed. Minha filha já grita com todo mundo, não sabemos o que fazer. Então, quanto mais a criança grita, mais baixo a gente fala. Costuma resolver. Mas talvez alguns dos versículos aqui, dependendo da idade, você já consiga trabalhar com ela, tá? A vida toda gritei com os meus filhos. Hoje tenho 6 anos de convertida, mas ainda grita quando eles me estressam. Tá vendo? A gente tá sempre botando a culpa no outro, né? Eu grito porque eles me estressam. Não, você grita porque você é estressada. Você tá dizendo que a vida inteira você gritou com eles. Então você grita porque você tá acostumada, porque você não sabe fazer diferente, porque você não tem noção do pecado que é, do tamanho do problema. É porque você não sabe outro jeito de fazer. Por isso que você grita. Não é por causa dos filhos que te estressam, não. Mas tem solução. Você vai ver que durante os 30 dias essas questões vão ser tratadas. Como criar hábitos nas crianças pequenas quando se é filho de pastor? Pois pastor não tem horários certos. Amei sua pergunta. A resposta tá nela. O pastor não tem horários certos. O pastor. E tem horários certos. Meu marido é pastor, ele tem os horários certos. Ele tem as horas do culto, ele tem os horários que ele tá lá, dedicado na igreja, tal, o dia todo. Mas ele é o pastor. Ele é o pastor. Os meus filhos não são pastores. Eu não sou a pastora. O pastor é ele. Então, ele tem uns horários definidos que não são horários infantis. Ele vai ficar na igreja até 9h30 da noite. As crianças não. É simples isso. As crianças não. As crianças vão ter uma rotina que é condizente com crianças. Criança tem que dormir cedo. Pelo menos 6 dias na semana. Um dia na semana, ok, mas todo dia não dá. Então, como é que a gente cria uma rotina com o filho do pastor, entendendo que o pastor é o pastor e os filhos dele são os filhos dele? E que os filhos dele não têm que estar submetidos à rotina dele. Porque não faz sentido que uma criança viva a rotina de um adulto. Gente, isso é muito simples, assim. Não, é simples e não é, porque tá meio enraizado na cabeça. O filho do médico dá plantão? Como é que é isso? O filho do médico, ele trabalha virado? O filho do enfermeiro? Ele dá plantão, ele passa 24 horas trabalhando? Não. Por quê? Porque ele não é médico, ele não é enfermeiro, o pai dele é. Enquanto o pai lá tá dando plantão, o que tá acontecendo com os filhos? Eles estão dormindo. O filho do policial fica de serviço no quartel? Não, não fica. Então o filho do pastor também não tem que seguir a rotina do pastor. O pastor tem. A responsabilidade é dele. Ele tem que estar lá, ele tem que ter aquela dedicação. Mas a família dele, dentro do contexto que estiver vivendo, né? Lógico, eu tô falando aqui de crianças pequenas, que é a pergunta. Se as crianças são maiores, são jovens, bora lá, todo mundo junto, vai dormir mais tarde e tal. Mas criança pequenininha vai pra casa e dorme. É fácil resolver, não tem muito mistério não.
A filha que grita tem 7 anos, não sabemos o que fazer mais. Se ela não aprendeu a gritar em casa, ela tá aprendendo em algum outro lugar. Tem que descobrir de onde é. Quem entrou tarde na live vai ficar salva no YouTube, tá? Tá, só tô olhando aqui se tem mais pergunta pra gente responder, mas eu já vou encerrar. Ai, eu tô botando o dedo bem na frente, desculpa, gente. Eita, lasqueira, estou toda errada. Socorro, Jesus. É o socorro tá vindo aí, é o desafio pra gente. Vocês vão conseguir resolver essas questões e outras mais. E a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida da família inteira. Quando a mulher para de gritar, o marido para de gritar, a coisa vai resolver. É isso. Meu Deus, o que será de mim? Será uma bênção. É isso que será de você. Vai ser uma bênção. Gente, não tenham medo, tá? Tenham medo de continuar gritando, tenham medo de continuar fazendo as coisas do jeito que você sabe que tá errado. É disso que a gente tem que ter medo. Mas de enfrentar desafio, de dar a cara a tapa e de se colocar diante de Deus e falar aqui, Senhor, ó, o Senhor é o oleiro, eu sou o vaso, quebra, faz de novo porque não tá tendo jeito, isso aí não precisa ter medo não, porque Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é Pai cuidadoso. A Bíblia diz lá em Oséias que ele faz a ferida e ele mesmo a liga. Então, tem ferida que Deus vai fazer, tem coisa que ele vai pegar pesado ali, vai trazer aquela convicção de pecado, mas junto com isso ele vai trazer a restauração, ele vai trazer o bálsamo e ele vai nos capacitar a toda a boa obra, em nome de Jesus. Diz aqui, ó, minha filha tem 7 anos, dorme tarde, fica o dia todo comigo na igreja, minha rotina é a dela, minha amada, repense isso aí, ela é uma criança, você é uma adulta. Não tem como uma criança ter a rotina de um adulto, não pode, gente, né? Eu tô aqui agora, 22 horas do Amazonas, fazendo live, meus filhos estão dormindo. Por quê? Porque 22 horas não é hora de criança estar acordada. Eles precisam dormir cedo, eles têm que ter um padrão de sono decente. Então, eles vão dormir, tá? Então, vamos buscar Deus aí para organizar essa rotina para que a criança se desenvolva de forma saudável. O ministério é nosso. A gente não pode sacrificar os filhos desse jeito, não. Se você nunca leu, eu recomendo que leia um livrinho antigo da graça, chama O Preço Não É Maior que a Graça de Deus, da Aretha Reagan. Esposa de ninguém menos do que o Kenneth Reagan, tá? Um dos maiores evangelistas do século XX a nível mundial, fez cruzadas e mais cruzadas, evangelizou a África. Camarada fazia a obra lindamente e a Aretha conta como que ela fazia em casa com, se eu não me engano, agora eu não sei se são 2 ou 4 filhos, acho que são 2, a Patty e o Kenneth Jr. Como que ela fez em casa sem a ajuda do pai, porque ela dizia que o ministério era um chamado deles e não dos filhos. Então, ela fazia de tudo para oferecer às crianças a vida mais normal possível, para que eles não enxergassem o ministério como um fardo. E, lindamente, os filhos seguiram os passos do pai, e o Júnior é um pregador que dá sequência ao ministério do pai, a menina casou com um pastor também. Mas é um livro muito bonito, vale muito a pena ler. É muito antigo, mas eu acho que ainda tem na Graça Editorial. O preço não é maior que a graça de Deus. Vamos lá, parece que no Facebook tem. Minha filha dorme cedo. Ai, gente do Facebook, desculpa. Minha única dúvida é como fazer para a rotina da criança. Não tô conseguindo ver os comentários aqui.
Como fazer para a rotina de uma criança pequena engrenar? Repetindo, 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 repetindo. E aí vira rotina. É igual a gente para parar de gritar. Nós vamos ter que ficar sem gritar 30 dias. Por quê? Porque aí vira um hábito. Entendeu? Aí você cria um padrão de comportamento que vai substituir o anterior, que não é bom. Então, se você passou lá 30 anos gritando e agora você quer parar de gritar, você vai ter que, pelo menos, no mínimo, ficar 30 dias sem gritar para estabelecer um novo padrão. Então, rotina de criança pequena se faz assim, todo dia, dá banho no mesmo horário, dá refeição no mesmo horário, bota para dormir no mesmo horário, toma sol no mesmo horário. É assim, repete, 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 até que... Nos negócios, pode falar com aspereza? Mana, que pergunta. Olha, será que precisa? Porque às vezes o que eu vejo é muita mulher precisando recorrer a uma armadura de homem para ser respeitada em determinados ambientes de trabalho. Vou te dizer do que eu já vi, assim, eu já fui em muitas audiências como preposta e eu vi juízas usando de aspereza e de ignorância e de rispidez e de falta de educação, inclusive, para manterem o posto, para serem respeitadas. E no mesmo ambiente eu vi juízas extremamente educadas, doces e calmas e tranquilas sendo mais respeitadas do que as outras trogloditas. Então, talvez a pessoa ache que ela precisa ser áspera e ser rude no falar. É uma habilidade que o brasileiro não tem muito, né? Eu tenho dificuldade nisso. A gente precisa aprender a ser firme sem ser grossa, né? A sua palavra é o que a Bíblia diz. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Então, tem que ser firme, tem que falar o que precisa ser dito, mas não precisa ser ignorante e não precisa sair machucando os outros com isso. Ó, vamos fazer assim? O nome do livro, O Preço Não É Maior que a Graça de Deus, da Oretta Reagan. É velho esse livro. Eu acho que no Shopping do Povo ainda tem. Pastora, minha filha tem 6 anos. Não sou pastora, amor. E não quer obedecer nem a mim, nem ninguém. Não quer dormir cedo, não escuta quando eu repreendo. Passa o dia fazendo birra e não quer respeitar. Veja, ela não tem que querer dormir cedo. Ela tem que dormir. Nós vamos ter que fazer uma live extra aí sobre esse assunto, porque senão nós vamos ficar aqui até 1 da manhã tentando. Quase impossível ficar sem gritar com ela o dia todo, porque ela passa o dia fazendo rebeldia. Não vai funcionar. O grito não vai ser a solução. Se funcionasse, você não estaria me perguntando isso. Entendeu? Se o grito resolvesse, já tinha resolvido. Não resolve, não. Pelo contrário, acho que cria mais confusão mesmo. Então vamos lá, a gente tá orado. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou terminar aqui. Vou subir esse vídeo pro YouTube. Ele vai ficar lá já para quem quiser pegar do início. E vou abrir uma caixinha de pergunta aqui no Instagram e pelo Facebook vocês mandam pelo Messenger. Misericórdia, eu tenho que lembrar de olhar esse Messenger que eu não olho há muito tempo. Mandem dúvidas, mandem perguntas e eu vou respondendo pelos stories. Vamos usar esse recurso para a gente não estender essa live demais, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada. Não esquece, compartilha e marca as pessoas que você sabe que precisam dessa ajuda para que a gente consiga alcançar o maior número de mulheres e de homens possível nesse primeiro desafio e que a palavra de Deus ela realmente cumpra o propósito na vida de todos nós, que é de nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos colocar no rumo certo, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e um bom final de semana, que amanhã já é sexta-feira. Tchau, tchau!